Está começando mais um episódio do AI Gencast. É um espaço para compartilharmos as tendências e o futuro da tecnologia impactando os negócios. Eu sou o Caio, diretor de parcerias estratégicas na Ilha. Estou aqui com a Bianca, especialista na área de clientes da Brasilprev, e o Luiz, que é Product Manager na Ilha. Obrigado, gente, por participar junto comigo. Obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre como a Brasilprev vem implementando as nuvens de Salesforce e como ela vem impactando os resultados da companhia. Bianca, conta um pouquinho pra gente quem é a Brasilprev e como ela vem impactando os clientes no dia a dia. Obrigada, Caio, novamente pelo convite, a Ilha também. A Brasilprev é uma empresa de previdência privada que faz parte do grupo de empresa do Banco do Brasil e a gente está aqui hoje para contar como foi a nossa experiência em implantar a Salesforce. Legal. É importante, né? Porque a gente começou lá em 2019 esse relacionamento, são já 6 anos de projeto, então aconteceram muitas evoluções, né? Hoje a gente já está implementando outros produtos, acho que pensando em inteligência artificial também, né? Então, são anos aí de um relacionamento bem duradouro e que a gente vem evoluindo aí com a tecnologia e o negócio propriamente disso da Brasilprev. Isso mesmo, Caio. Você falou de relacionamento, eu acho que relacionamento é como se fosse uma plantinha, né? A gente constantemente está regando, nutrindo para que a gente tenha aí bons resultados. Então, tudo começou lá em 2019, quando a gente começou a implantar a nuvem do Marketing Cloud, e depois veio a nuvem do Service, do Sales, e depois a gente implantou o Data Cloud. É uma história de muitos acontecimentos, não é não? Sim. Mas assim, é fundamental lembrar do quanto que foi importante o papel da Ilha nesse processo. Porque a empresa, quando busca a implantação de uma tecnologia, ela pensa muito no que a tecnologia vai resolver. Mas, às vezes, a gente não está preparado para implantar a tecnologia. Então, o papel do parceiro, da consultoria que ajudou a gente nesse processo, no caso vocês, foi fundamental porque colocou a gente dentro dos trilhos, fez a gente pensar coisas que a gente não pensaria para fazer um bom requisito de negócio. Então, o nosso casamento, né, esse relacionamento de 6 anos, foi bem nutrido ao longo de todo esse processo. Mas me diz, Bianca, por que Salesforce? Por que Salesforce entrou, né, na pauta da Brasilprev e por que vocês decidiram implementar essa ferramenta? Bom, a gente fez um trabalho muito grande de diagnóstico na Brasilprev para poder entender o que a gente tinha que fazer para poder melhorar os principais indicadores corporativos, como NPS, resultados de negócio e tudo mais. E nesse processo de diagnóstico, a gente entendeu que a gente tinha vários desafios no que tange a relacionamento e atendimento ao cliente. E aí a gente começou a procurar tecnologias que faziam sentido para poder endereçar essa dor. Eu estou na Brasilprev desde 2015 e eu tinha um desafio muito grande de implantar um gerenciador de comunicação. Imagina, naquela época a gente imaginava coisas como print center, né? Quando a gente trabalha no ramo financeiro, a gente pensa muito em comunicações regulamentares. Então eu estava estudando várias tecnologias e aí eu entendi que não era um gerenciador de comunicação que ia endereçar a principal dor do cliente, que era se sentir desamparado, ele tinha interações um pouco friccionadas. Então, a gente foi entender que o que a gente precisava era repensar o CRM da Brasilprev como um todo. E quando a gente fala de CRM, nada mais justo do que olhar o que a melhor do mundo está fazendo, né? Quem é a Salesforce, quais são os habilitadores, o que a gente consegue endereçar de acordo com o diagnóstico e a tecnologia. E aí, esse momento ele foi muito, muito, muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu falei desde 2015, né? A gente tomou a decisão pela Salesforce em 2018. Então, a gente fez um grande trabalho de RFP, né? De RFP não, porque daí já é logo escolhendo a tecnologia. Mas um grande trabalho de levantamento de necessidades, o que estava difícil no processo, o que a gente tinha que fazer para poder melhorar. E aí, a gente foi trazendo a Salesforce nessas soluções. Então, tipo assim, eu tenho dificuldade no processo de comunicação de relacionamento e comunicação regulamentar. Eu tenho dificuldade em mensuração de resultados, e aqueles resultados simples, quantidade de abertura, clique, opt-out. A minha ferramenta antiga era super difícil de fazer todo esse manuseio de informação, né? Executar o processo. Então, assim, ficou latente, evidente, que a gente tinha que repensar o CRM como um todo.
porque era cada um por si, Deus por todos, em termos de tecnologia e processos. Áreas não se conversavam, não tinham integrações. Então, desde o momento da venda de um plano de previdência e ele passa a ser clientes, tipo, o time de vendas não quer nem saber do pós-venda. E o pós-venda não quer nem saber como foi a venda. Então, você concorda comigo que é uma coisa, um cenário extremamente complexo? E aí, o que foi muito interessante nisso é que, fazendo essa substituição de tecnologia desse CRM antigo que a gente tinha para esse novo, ele começou a integrar as áreas internas, porque agora a gente tem esse rastreio inteiro do cliente, desde o seu momento de prospecção até o pós-venda, os acessos deles nos canais. Então, eu acho que se a gente não tivesse começado pequeno lá atrás, implantando o Marketing Cloud, que era uma das nossas principais dores em termos de relacionamento e retenção dos nossos clientes, né? Porque depois que o cliente compra, para ele sair é muito mais caro do que você ficar conquistando clientes novos. Então, a gente tem que reter muito bem os clientes que já estão com a gente. Enfim, daí foi feito um roadmap com o apoio dos especialistas da Salesforce e de vocês, né? Nesse processo de imersão e diagnóstico que a gente estava lá. E aí a gente começou a implantar o Marketing Cloud. Depois do Marketing Cloud, na sequência, em 2019, foi o Service e o Sales. Daí o Luiz estava lá com a gente, foi super legal também, esse momento de diagnóstico. E depois de 3 anos já operando o Marketing Cloud, a gente adquiriu o Data Cloud. Então, a gente está há 6 anos implantando tecnologias de Salesforce no nosso processo de atendimento e relacionamento com o cliente. E eu digo para vocês, não acabou aqui não. Tem muita coisa nova vindo por aí, né? A gente tem que estar muito atento às tendências de mercado. A gente não pode tirar de vista, perder a atenção na necessidade. Porque se a gente ficar só atento às tecnologias, a gente vai estar experimentando várias tecnologias, implantando coisas novas, mas não está gerando valor para a operação. Então, a gente tem muito isso em mente. Tanto o nosso cliente final, que é o externo, quanto o nosso cliente interno, que é por isso que o CRM existe, né? Para a gente gerar toda essa eficiência dentro do processo. Legal, eu acho que é importante, né, essa definição dos KPIs, o alicerce que vocês fizeram para entender qual a tecnologia e qual o objetivo final com isso. Eu acho que isso foi extremamente importante aí, para a gente também conseguir ajudar, né? Então, esse trabalho que vocês fizeram antes do projeto foi de extrema importância, né? E uma coisa que eu digo também que foi um aprendizado muito legal é pensar simples. Às vezes a gente tem uns pensamentos tão mirabolantes, né? Criativos. E aí, ao longo do tempo, nesse processo e em outros projetos que eu participei na Brasil Prev, isso fica cada vez mais evidente. É um aprendizado de vida isso. Se você está desenvolvendo algo ou fazendo algo que está complicado, para. Sempre tem um jeito mais fácil de fazer isso. Porque depois você não sustenta o processo. Então, a gente ter tecnologias mirabolantes que foram dificílimas de implantar, você não vai sustentar eles 6 meses, porque a necessidade depois vai mudar e você não vai conseguir evoluir junto com a nova necessidade, enfim. Então, eu entendo que, pela ferramenta Salesforce, ela ser super flexível e adaptada, e um time muito bem capacitado e imerso na necessidade de negócio, o sucesso é inevitável, né? Então, eu agradeço dessa parceria de tantos anos que a gente está junto aí nessa empreitada. E quais foram as motivações, Bianca, de vocês entenderem que a Salesforce era a melhor solução para a companhia? Olha, isso foi um trabalho de muitos anos. A gente começou a pensar numa tecnologia de comunicação com o cliente na época dos print center da vida, né? Quando a gente fala do ramo financeiro, a gente tem muitas comunicações regulamentares. Então, eu tô na Brasil Prev desde 2015 e eu tinha essa missão de definir qual que era a tecnologia que ia ajudar nesse processo de comunicação com o cliente. Aí a gente estudou a Salesforce, a gente fez uma RFP diante do nosso planejamento estratégico, então quais eram os objetivos de médio e longo prazo que a gente tinha que alcançar, e a gente viu que a Salesforce era o CRM mais adequado perante a esses objetivos estratégicos. Então, graças a Deus que a gente não contratou nenhum print center. Legal. E quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram no início do projeto? Então, assim, a gente entende que tem desafios de metodologia, desafios de tecnologia, desafio de dados, né, que sempre é, né, bem complicado quando a gente fala de CRM. Como foi esse início?
Olha, foram vários desafios, mas eu acho que o principal é a gente entender a necessidade de negócio. Quais são as dificuldades que a gente tem para atender um cliente de acordo com a sua expectativa e superar as suas expectativas, né? Então, eu acho que o principal desafio no começo é fazer um bom mapeamento de necessidades para que você entregue rápido, pequeno e com valor. Então, de vez fazer um grande projeto de CRM, com o apoio de vocês, a gente fez uma imersão muito grande na nossa operação, até porque a gente estava substituindo um sistema legado anterior, que era de atendimento ao cliente. Então, a gente fez um trabalho de imersão muito grande para poder entender como que o processo funcionava no ISIS, né, no atual. E aí, com o apoio de vocês, a gente foi desenhando esse roadmap de como que iam virar a chave. Você participou bastante disso, né, Luiz? Sim, foi muito interessante ter a visão de usabilidade também dentro desse projeto. Foi uma fase nova e muito interessante que, além de manter a metodologia que a gente já tinha antes com a Brasilprev desde o começo, nós começamos a pensar um pouco mais usando a metodologia de Design Thinking, ou seja, focar no usuário como o nosso ator principal. Os resultados... Deixa eu completar um ponto que eu acho que é muito importante, que às vezes as pessoas pensam que implantar um CRM tem começo, meio e fim, que é um projeto. Exato. Daqueles antigos, tipo cascata, né? A gente nem ouve mais falar nisso. Mas às vezes as pessoas pensam. E quando a gente fala de um CRM, é muito importante a gente sempre pensar o que dá para fazer melhor. Por vários motivos. Primeiro, a necessidade do cliente muda, as tecnologias, regulamentação do mercado mudam e o que é mais importante, os clientes também mudam. E a gente não pode atender do mesmo jeito que a gente atendia ontem, porque as expectativas hoje são outras. E com tanta tecnologia lançando por aí, a gente tem que estar muito atento a essas tendências e à necessidade do cliente e do mercado. Então, a gente tem aí um grupo multidisciplinar para tomar conta de todas as nuvens que a gente tem da Salesforce hoje na Brasilprev, que é o Marketing Cloud, o Service e o Sales Cloud, o Data Cloud, e tem coisas novas vindo por aí. Legal. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você agora, Luiz, e principalmente você sendo da consultoria. Como que a gente... né, no caso, né, a gente conseguiu encaixar os processos da Brasilprev com a metodologia ágil de mercado que a gente vem fazendo com outras empresas, né, e principalmente pensando na tecnologia da Salesforce. Interessante. Eu penso que a primeira parte, e a parte mais crucial realmente, foi ter o foco no cliente final. A gente começa a desenvolver as metodologias não só pensando em simplesmente fazer um projeto, mas fazer um projeto que entregue retorno ao negócio. Na Ilha a gente sempre pensa nisso, então eu acho que esse foi o processo-chave, foi o pensamento-chave para que a gente pudesse ter processos bem definidos dentro do ecossistema Salesforce, dentro da Brasilprev. Um trabalho bem legal que a gente fez também nesse processo inicial de imersão ao contexto de negócio, e a gente faz isso ainda com certa frequência, é trazer o time para sentir as dores do cliente. Então, nada melhor do que você solucionar um problema quando você vive esse problema. Então, não somente a liderança ou o time, os desenvolvedores foram viver a experiência de atender um cliente, de usar um serviço num canal, de ligar numa central de atendimento, fazendo o conceito de cliente oculto. Então, a gente tecla muito nessa tecla, né? A gente insiste nessa metodologia de viver a dor que o cliente está passando para que a gente entregue soluções cada vez mais adequadas. E você passou bastante por isso, né, Luiz? Isso, passei bastante. Vejo que esse é um diferencial entre a gente não só vender o trabalho das pessoas, né, ou não só colocar desenvolvedores dentro de um time, mas sim fazer com que eles vivam a realidade do nosso cliente final e também dos usuários da ferramenta. Isso engaja muito o time e hoje a gente tem pessoas que estão conosco lá há mais de 3 anos no mesmo projeto. Isso mostra realmente que existe um engajamento e um interesse das pessoas. Bom, acho que complementando, acho que falando um pouquinho agora de integração de dados, né? Acho que principalmente para você, né, Bianca, que está à frente da área, principalmente da área de clientes, né? Como que foi isso, né? A gente sair de uma visão do zero, né, e construir o que a gente tem hoje aí com toda essa visão do cliente dentro do sistema. Eu acho que como dados, a gente tem um passo antes. A evolução da Salesforce na Brasilprev, ela teve uma característica única, né, porque a gente teve times separados para implantar cada uma das nuvens. Que é mais ou menos o problema que a gente passa com dados, né? Dados descentralizados e como a gente passa a ter uma plataforma de dados para atender o cliente. Então, a gente sempre busca um alinhamento
entre todos os líderes que operam a Salesforce, né, que coordenam os backlogs para a gente desenvolver sempre coisas novas ou dar manutenções em coisas que já estão, a gente procura promover esse alinhamento e essa comunicação entre o time. Mas esse desafio de dados em específico, qual que foi o nosso mindset? Quando a gente quer ter uma visão 360 do cliente, o que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar os nossos canais de atendimento. Então, a gente teve aí uma parceria muito grande com a área de tecnologia, área de arquitetura e, claro, além dos desenvolvedores Salesforce, de entender qual era a necessidade de negócio. Então, assim, um operador de atendimento, né, um consultor de atendimento, ele precisa ter acesso a quais dados? Quando a gente começou a fazer esse levantamento, a gente percebeu o esforço que era para buscar pequenas informações em sistemas diferentes. Então, imagina, se os sistemas são diferentes, como que eu vou unificar tudo isso dentro do Data Cloud? Já dizia que o cenário era bem complexo, né? E aí, a gente, com passos pequenos e objetivos bem definidos, a gente foi incrementando a visão 360. Isso é uma outra dica bem importante. Não adianta querer estimar o estado da arte, que a gente vai entregar o cenário perfeito, tudo de uma vez só da primeira vez. Primeiro, a gente nunca acerta da primeira vez. Segundo, é muito tempo desenvolvendo e você não entrega valor. E terceiro, o que você estimou há um tempão atrás, o que você está entregando agora não vai fazer nem mais sentido porque você tinha imaginado endereçar como solução. Então, esse foi o nosso mindset. A gente entendeu como que era o atendimento ao cliente, quais eram os dados necessários para poder fazer um bom atendimento. E quando a gente fala um bom atendimento, gente, pode parecer besteira, mas é o tal do First Call Resolution, né? Você conseguir resolver a demanda do cliente no primeiro contato que ele tem com você. Então, um dos habilitadores que o Data Cloud fez quando a gente desenvolveu a visão 360 foi dar visibilidade para o primeiro nível de atendimento de informações que às vezes demoravam até 5 dias para retornar para o cliente, porque a gente demandava para uma outra área interna da companhia. Por exemplo, se o cliente liga questionando se é verdade o e-mail que ele recebeu. A gente tem várias campanhas de relacionamento, né, várias réguas de relacionamento, mas só que por ser sistema financeiro, às vezes o cliente duvida da veracidade daquela informação. E é normal, às vezes, você ligar para a empresa para questionar, é verdade esse bilhete? E para responder essa pergunta, gente, por incrível que pareça, demorava 4 dias úteis para a gente dar um retorno para o cliente perguntando sobre a veracidade da comunicação. E agora a gente consegue responder na hora, dando esse empoderamento para o atendimento do primeiro nível. Isso gera eficiência, isso gera qualidade, isso gera satisfação no cliente e que provavelmente esse e-mail que o cliente recebeu tinha algum objetivo de negócio. Então, a gente também está gerando resultado de negócio com toda essa agilidade. Legal. Eu vou querer também que você responda essa pergunta depois, mas eu queria perguntar para a Bianca, porque ela está desde o ponto zero do projeto, porque a Brasil Prev ela começou pelo Marketing Cloud, né? Hoje ela abraça outras nuvens. Sim. Qual a importância, né? O que a Salesforce conseguiu agregar, né? Aí não só falando dos dados, mas com a centralização de todas essas nuvens juntas. Olha, eficiência operacional é indiscutível, né? Não vou ficar falando sempre a mesma coisa, mas é inevitável não falar disso. Mas eu entendo que também assertividade é muito importante quando a gente fala dessa ferramenta habilitadora de atendimento ao cliente. Nós tínhamos, antes de adquirir o Marketing Cloud, outras ferramentas de automação de marketing, mas era um processo extremamente manual, cargas manuais, mensuração manual. Então, o nosso time to marketing era muito ruim. A gente não tinha um tempo de resposta para ficar acompanhando as tendências de mercado ou a necessidade do cliente. Então, decidiu-se na época que montamos o roadmap de implantação da Salesforce, começar primeiro pelo Marketing Cloud, muito em virtude da experiência do cliente, que eram os resultados que a gente obtinha no NPS corporativo. Então, era uma dor muito grande e a gente preza muito, é um dos valores da companhia, a experiência do cliente. Então, decidiu-se, de acordo com a morosidade que era o processo de comunicação e relacionamento com o cliente, começar por essa nuvem, porque a gente entendeu que era aí que a gente ia mexer no ponteiro da recomendação do cliente. Mas não foi muito longe não as implantações, né? Assim, vamos só contextualizar.
A ferramenta, ela é muito fácil. Para vocês terem uma ideia, a gente implantou o Marketing Cloud, em menos de uma semana a gente já começou a disparar e-mail. Então não é assim, um bicho de outro mundo, uma coisa assim inatingível, preciso de 6 meses para implantar alguma coisa. Mas, de novo, muito em virtude do coach que vocês deram pra gente lá no começo. Vamos começar pequeno. O que a gente quer? Aquecer IP. Qual que é a estratégia de comunicação do aquecimento de IP? E a gente vai ter esse enxoval, essa vai ser a massa de clientes que já são engajados. E aí a gente foi evoluindo, crescendo. E eu posso dizer, mesmo depois de 6 anos, a gente continua crescendo e evoluindo. Legal, acho que é importante nessa parte, a gente entregar valor a menor espaço de tempo, Exato. né? Luiz, assim, complementando a pergunta, né, que a gente fala das integrações entre as nuvens, fala um pouquinho disso, mas também traz aquele ponto sobre a usabilidade, né, que num tempo de projeto, determinado tempo de projeto, a gente começou até a participação de profissionais de design, né, de Legal. UX, na verdade, no caso, né? Conta um pouquinho pra gente disso. Exato, legal. Eu vejo que a parte mais interessante da gente ter várias nuvens é a gente conseguir fazer com que o atendente ou a pessoa que é o usuário final da ferramenta esteja mais focado em menor quantidade de telas. Usando menos telas, ele consegue ter uma eficiência operacional, como a Bianca falou, muito melhor. Nesse sentido, é muito comum a gente ver no mercado, às vezes as pessoas têm uma nuvem da Salesforce ou têm 2 nuvens, mas no caso da Brasilprev, como existe um ecossistema em si da Salesforce, fica muito mais fácil ter uma integração dos dados e ter tudo numa só tela para o usuário final, que é o nosso interesse. Quando a gente não tem esse cenário, é muito comum ter que fazer várias integrações, demora mais para entregar as funcionalidades, e isso também aumenta o tempo operacional do atendente. Então, esse sentido foi muito legal, que a gente tem um ecossistema realmente e esse viés de usabilidade. Não, eu vou contar essa experiência que foi adquirir um skill de UX dentro do time da Salesforce, porque foi um divisor de águas, assim, foi bem legal. A gente, enquanto PO, né, acha que faz um super especificação de requisitos de sistema, mas quando você vê um profissional que é do contexto Salesforce, né, e um UX de Salesforce, trabalhando os requisitos de negócio, a entrega ela é muito mais objetiva e clean, né? Muito mais limpa. Então, tem coisas que a gente implantou lá atrás que a gente olha hoje pela ótica da UX que está com a gente no time, que é assim, meu Deus, por que a gente fez assim, né? Mas é legal essa provocação, é legal. Como sempre, é uma evolução constante, né? Constante. Exato, e pensando na usabilidade, é muito comum às vezes a gente pensar que a pessoa de UX ela faz só telas, né? Ou ela então só pensa nas cores do layout e tudo mais, mas é muito mais do que isso. E na Brasilprev mesmo, essa pessoa ela foi fazendo o mapeamento das jornadas, foi criando personas, foi entendendo melhor quais eram as necessidades dos nossos consultores, e isso está trazendo resultados já faz um bom tempo. É por isso que foi assim, realmente extraordinário ter essa pessoa no time pra gente. Uma coisa legal é que a gente tem como valor da companhia também na Brasilprev a experiência do cliente, né? Nosso cliente final lá na porta. Mas o nosso time, ele foi evoluindo tanto ao longo do tempo que o nosso cliente são clientes internos, ou seja, são o time de atendimento ao cliente de diversas áreas diferentes. Então, quando a gente tem um designer sentado no cliente, sim, a gente tem. Mas o nosso cliente aqui, o time Salesforce, presta atenção de como o nosso time usa a ferramenta para atender o cliente. Quais automações, quais flows eu posso configurar para que ele tenha menos esforço e gaste o seu tempo mais justamente se relacionando com o nosso cliente final. Então, vocês percebem que é uma consequência de resultados positivos quando a gente põe o cliente no centro das nossas decisões. O que a gente precisa fazer é realmente conhecer o cliente. É o usuário? É o cliente final? E aí a gente fez um grande trabalho de mapeamento e por isso que a gente vive em constante evolução. Legal. E achei importante também ressaltar, né, que além das próximas entregas, a entrega que foi feita é legal ser mapeada para ver se aquilo está impactando de fato positivamente, né, o dia a dia daquela pessoa, daquela persona no caso, né. Aí acho que eu queria já dar o gancho em relação aos resultados. Aí acho que, né, tanto em questão de processo, mas também em questão de negócio. Como isso foi impactante no dia a dia de vocês? Nossa, é imensurável.
como o Luiz disse, a gente tem várias nuvens da Salesforce na nossa operação de relacionamento e comunicação com o cliente. Isso permite que a gente crie várias automações, várias conexões. De um e-mail, a gente consegue criar uma oportunidade, de um caso, a gente consegue engajar o cliente numa campanha de retratação, enfim, são N possibilidades. E a Visão 360 empodera o time a poder ter acesso a todas essas ferramentas e fazer cada vez mais o atendimento ao cliente. Então, de novo, vou falar, eficiência operacional, eu acho que eu ganho, otimização de hora homem trabalhado, né, Luiz? Vocês fizeram um ROI sensacional nessa entrega. Sim, a gente tem o hábito também sempre de trimestralmente aferir esse retorno do investimento para que a gente possa engajar também o time, dizendo, olha time, olha quantas horas os nossos atendentes a gente conseguiu economizar com as funcionalidades que vocês mesmos fizeram. Então a gente tem aí mais de 150 mil horas que foram economizadas desde o começo do projeto. Legal. E além desses resultados de eficiência operacional, otimização de esforço, para a gente gastar tempo no que realmente importa, que é se relacionar com o cliente, a gente teve resultados significativos em NPS e resultado de negócio. Porque antes, como a gente tinha vários sistemas diferentes, várias áreas diferentes que interagiam com o cliente, a gente tinha aí um desafio que poxa, a cada momento que o cliente interage com a Brasilprev, a gente faz uma recomendação, uma sugestão do que ele tem que fazer com o seu plano, o que ele tem que fazer como próximo passo. E aí, o Data Cloud, ele permitiu que a gente, além de promover a Visão 360, fazer o NBA, que é o Next Best Action, a próxima melhor ação para o cliente. Então, de forma automatizada, a gente consegue fazer uma recomendação da próxima melhor ação para aquele cliente e, de novo, tirando o esforço do consultor que está atendendo o cliente de pensar, analisar um monte de dados e ver, puxa, o que esse cliente precisa, eu consigo rapidamente fazer essa recomendação de forma automática. E aí, de novo, ele gasta tempo em construindo conversas, relações. E a tecnologia faz tudo. Mensura resultados, a gente consegue fazer negócio. Então, são muitos resultados. Legal. E pensando do lado de entrega, Luiz, principalmente da evolução que a gente teve lá do início do projeto, desde 2019 até agora, nesse momento, né? Como que você vê as evoluções e os resultados, né, no time mesmo, né? Interessante, eu penso que de lá para cá o time vem evoluindo muito. Claro que é muito comum e muito normal que a gente tenha a troca de pessoas durante o projeto, mas a maioria das pessoas que estavam desde o começo estão conosco lá. Mas é interessante pensar que o nosso tempo de desenvolvimento também foi sendo reduzido, visto que a gente foi cada vez mais aprendendo a usar os frameworks e cada vez mais se relacionando melhor como time também. Então eu vejo que a gente evoluiu muito nesse tempo de desenvolvimento e também na forma de entrega com cada vez mais qualidade para a Brasilprev. É uma definição de modelo de trabalho, né? Que você disse. Exato. Na mudança de time. Realmente, o time mudou, né, durante o projeto, mas acho que a consolidação do método de trabalho acho que foi importante para isso. Exato. E a gente percebe que a cultura do time continua sendo a mesma desde o começo. Esse que bem comentou, né, de começar pequeno e evoluindo, para mim, é o ponto-chave para ter sucesso dentro desse projeto que a gente teve lá na Brasilprev. A gente foi evoluindo a ferramenta, entendendo que ela era um organismo vivo e não resolveria todos os problemas de uma única forma, de uma única vez, em um único só momento. Ela teve que ser evoluída. Exato. E eu acho que um ponto muito importante também é que a gente viveu uma onda de transformação digital. Acho que todo mundo, né, durante a pandemia, que teve que mudar o modus operandi de atendimento ao cliente, enfim. E, graças a Deus, a gente tinha Salesforce naquele momento, que ajudou a trazer toda a operação de atendimento para dentro de casa. Quando que a gente ia imaginar um cenário como esse se a gente não tivesse uma tecnologia como essa? Então, como o Luiz disse, uma ferramenta flexível como essa permite ser bem resiliente, né? Se adaptar conforme a necessidade bem mapeada e identificada. Mas, em termos de framework de time, a gente vem constantemente atento às tendências de mercado, né? Mas a gente também tem que estar atento às necessidades do time.
como que esse time está formatado, qual que é o ecossistema que esse time está inserido, quais são as informações que você dá para esse time. Então não adianta você ter um framework muito bem definido se você não tem todos os recursos necessários. E turma, eu não estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de recurso de tempo, de você conseguir fazer uma boa especificação, de você permitir que o time faça uma boa imersão, de você fazer um mapeamento de jornada antes de sair definindo e desenvolvendo qualquer coisa. Então isso é uma coisa que na nossa parceria dá muito certo, porque a gente se cobra, né? Porque a gente, enquanto cliente, é natural. Eu quero isso para ontem. Não, mas espera aí, calma. Deixa eu entender um pouco melhor por que você quer isso, para a gente poder te dar uma melhor solução de uma forma mais adequada e assertiva da primeira vez. Então, eu sou apaixonada pelos frameworks ágeis, prego muito o guide da metodologia ágil, mas eu acho que as relações dentro do time, elas são muito importantes também para a gente poder conseguir manter a rodinha girando, né? Não, legal. Eu queria até aproveitar uma palavra que o Luiz usou, vivo, né? O projeto, né? Um projeto Salesforce, projeto CRM é vivo, né? Então isso passa desde a tecnologia, também pelas pessoas, né? E também a metodologia de trabalho. E falando assim, né? De um projeto vivo e que já está há 6 anos rodando, o que vocês estão pensando em futuro, né? E aí a gente vem, né? Com inteligência artificial, a gente vem falando também de evoluções em questões de nuvens de indústria, por exemplo, que eu acho que é o caso que agora vai começar na Brasilprev, né? O que você tem para dizer sobre isso? Olha, aprendizado contínuo, né? Mas vem muita coisa boa por aí no futuro. A Brasilprev está muito atenta às tendências de mercado em relação à inteligência artificial. E aí, com a Salesforce, isso é um habilitador, né? Facilita com que a gente pense nessas tecnologias. Sejam da própria Salesforce ou sejam do ecossistema de atendimento ao cliente, de liderança. Então, a gente, enquanto profissional, tem que estar muito atento. A Brasilprev estimula essa capacitação para que a gente fique sempre repensando processos para gerar eficiência operacional. A gente está adquirindo mais nuvens da Salesforce, como o Einstein Copilot. O Data Cloud é um habilitador para todas essas inteligências artificiais que a gente tem. E aí a gente tem que evoluir. A gente tem que olhar para aquele processo que antes um flow resolveria e pensar se a gente não pode fazer ele de alguma outra forma com IA generativa. Mas eu digo que se você não pensar sobre isso, você vai ficar para trás, porque isso está mais próximo do que a gente imagina. Seja no processo de comunicação ou no processo de atendimento. Muita gente não sabe, mas a gente também tem inteligências artificiais dentro do Marketing Cloud que ajuda a gente a fazer várias premissas de base. Por exemplo, se você tem um cliente que tenha probabilidade, né, a propensão de dar um opt-out, será que você vai engajar ele numa campanha agora? Será que você não pode trabalhar ele por um outro canal? Ou tentar falar com ele de um atendimento humano, uma consultoria? Enfim. Então, acho que a Salesforce, ela tem a sua inteligência artificial para cada uma das nuvens, mas agora a gente chegou num outro nível. A gente tem inteligências artificiais que abraçam todas as nuvens. Então, a gente sai um pouco mais na frente de novo, né? A gente já tem algumas nuvens, estamos adquirindo outras, então muita coisa boa vem por aí. Você quer comentar um pouquinho, Luiz? Então, assim, claro que os próximos passos são da Brasilprev, né? Mas a Ilha como parceira, né? O que a gente pensa, né? Agora, daqui para frente, né? De um projeto já de mais 6 anos, o que a gente pensa em acrescentar ainda mais, né? Em tecnologia e também ao negócio da própria Brasilprev. Eu percebo desde já que a Brasilprev está muito madura para poder usar a inteligência artificial. E nós, como Ilha, a gente tem, claro, o interesse de estar do lado deles nessa nova etapa também. Claro, também eu percebo que a gente tem um outro momento, eu percebo que a gente tem a chance agora de ter um centro de excelência também, visto que não são mais nuvens separadas, não são mais times separados, e apenas um único time, né, com apenas uma única voz, pensando sempre no cliente. Então eu percebo que o próximo passo para a Brasilprev é sim ter um centro de excelência e cada vez mais melhorar sua governança e desenvolvimento de Salesforce. Quando a gente implantou o Data Cloud lá em 2021? 2021. Era CDP, né? Era CDP ainda, não era Data Cloud. E a gente estava com aquele desafio de implantar a Visão 360. E nem a Salesforce direito sabia o que era o CDP, Data Cloud, enfim. E aí, com a parceria da Ilha, e eu agradeço muito aos consultores que estavam dedicados naquele momento na operação,
de fazer de uma necessidade de negócio uma tecnologia viável para poder materializar a visão 360. Eu achei muito, muito, muito interessante porque a forma como a gente tinha ideado a visão 360, ela não era factível daquele momento do Data Cloud. E aí, de novo, com profissionais capacitados, sabendo exatamente o que a gente precisava entregar para a operação, isso permitiu com que a gente materializasse a visão 360. Então, agradeço novamente a Ilha por estar com a gente nesse processo, porque foi uma implantação, assim, bem desafiadora. E eu digo que foi bem na virada do ano, assim, entre o Natal e o janeiro, assim. Então, o time me adorou naquela época. Mas acho que é importante, né, essa conversa que a gente teve aqui, de ressaltar a importância que uma tecnologia faz na ponta para o negócio, né? Como a gente pode impactar os nossos clientes, né, de maneira efetiva, né? Não só os clientes, né, externos, mas os internos também, né, que fiquem confortáveis, né, com o seu trabalho do dia a dia, né? E também a evolução do time, né? Como né, a gente veio, né, reformulando o time no cliente, mas também, né, se manteve aquela qualidade de entrega, né? Acho que é isso que é o mais importante, né, e o que a gente preza aí como entrega e quando a gente fala também de uma ferramenta tão poderosa como a Salesforce. Caio, conta pra mim agora você um pouquinho como foi a sua experiência no nosso projeto. Bom, a minha experiência foi bacana porque eu tive desde o início, né, assim, do core, então Sales e Service Cloud, eu comecei fazendo o assessment, né, desenhava bastante na lousa os protótipos de tela, então a gente, né, trabalhava bastante em cima disso, então pensa que a gente não tinha nada, né, então vamos materializar o que vai ser o sistema. E as pessoas traziam pra gente, não, mas eu tenho um sistema que funciona assim. Falei, não, gente, a gente não quer ver como que funciona hoje. A gente quer saber o que vocês precisam realmente para, de fato, a gente trazer uma ferramenta que vai fazer diferença. Né? Então, assim, o início do projeto foi isso, é uma tela em branco que a gente veio desenhando, né, e construindo o sistema que vocês têm hoje e trabalham no dia a dia. E o que você acha dessa tendência de mercado agora? Você um pouquinho o seu ponto de vista sobre a evolução da inteligência artificial que a gente está vendo essa onda. Não, eu acho sempre importante, né? Hoje, eu acho que a maioria das empresas tem esse objetivo de implementação de AI, sendo com Salesforce, sendo com outras ferramentas também, mas eu acho que é o futuro. Né? Então, hoje isso vai facilitar bastante. Claro, né? Sempre quando todo mundo pensa a inteligência artificial vai tirar emprego. Não. Hoje, a inteligência artificial é para ajudar o usuário final ali, né, a pessoa da ponta, a atender melhor, né, fazer uma comunicação melhor para o cliente, entender um pouquinho mais sobre aquele cliente. Né? Eu acho que, dessa forma, eu acho que a inteligência artificial tem tudo para se enquadrar, né, tanto empresas do lado financeiro, mas também nessa parte mais de atendimento, né, onde que você pode trazer algo mais humanizado e que, de fato, vai fazer diferença para o cliente final. Eu queria adicionar um ponto aqui, Caio, sobre o futuro, né, e usando IA também, é que é muito comum a gente estar percebendo que as empresas querem usar a inteligência artificial, mas ainda não sabem exatamente como usar. E muitas vezes elas não têm todos os dados necessários para isso. E Exato. Inteligência artificial depende de dados. Então, aquela empresa que tiver os dados estruturados, tiver a IA pronta e também tiver uma cultura ágil, bem madura, vão sair na frente para começar realmente a materializar e colocar nos processos de negócio usa a inteligência artificial. E assim ter valor no negócio. Eu vou acrescentar um ponto também nessa sua lista. Eu acho que é um bom diagnóstico da necessidade de negócio. Exato. Porque não adianta você ter o desejo, acordei com vontade de implantar a inteligência artificial. Não é assim que funciona, né? Então, quando a gente fala de metodologias de design thinking, por exemplo, que a gente entende o problema, estratifica esse problema para ver o que exatamente a gente consegue endereçar com alguma solução, aí que está o grande diferencial do profissional e / tecnologia que vai ajudar a resolver esse problema. Então, eu acredito muito que a etapa de diagnóstico, que você contou um pouco da sua experiência, como foi lá na Brasil Prev com a gente, ela é muito, muito importante. Às vezes, é até mais importante do que a entrega. Porque se você não sabe o que você precisa, qualquer coisa que eu te entregar vai ser suficiente. A famosa frase da Alice no País das Maravilhas, né? Eu estou no caminho certo? Não sei. Para onde você está indo? Não sei. Então, você está no caminho certo. Se você não sabe nem para onde você está indo, então não interessa o que a gente está te entregando. Então, eu acho que é fundamental, um fator crítico de sucesso é você realmente pensar
e dedicar tempo no momento de diagnóstico. Assim, o que está doendo, qual é o problema que eu preciso resolver, quais são as hipóteses de solução que eu tenho, porque às vezes nem precisa de tecnologia, é uma revisão de processo, é um treinamento. Então, às vezes as pessoas têm essa ansiedade de implantar a inteligência artificial, não tem? E é natural, tô passando por isso também, gente. Todo mundo quer uma inteligência artificial para chamar de sua, da mesma época do bot, vocês não lembram? Sim, Todo exato. mundo quer um bot para chamar de seu. Então, eu acho que são ondas. E aí, então fica a minha dica. Se você é um profissional, tanto desenvolvedor ou um profissional líder de projeto como eu acho que se especialize em fazer bons diagnósticos e comunicar bem este problema. Porque daí os profissionais habilitados, capacitados e técnicos, entendendo exatamente o problema que ele está solucionando, com certeza ele vai dar uma solução bem adequada, seja por meio de tecnologia ou por outros meios que também são super viáveis. Chegamos ao final de mais um episódio. Queria agradecer a Bianca e ao Luiz por ter participado dessa nossa conversa sobre o universo Salesforce e como aproveitar ao máximo o potencial dessa ferramenta. Espero que os insights compartilhados tenham sido valiosos e até a próxima.